Neste vídeo vamos falar sobre Batseba. Batseba é uma mulher memorável na Bíblia, pois foi a figura central no maior escândalo envolvendo o famoso rei Davi, filho de Jessé, de Israel. O nome de Batseba significa filha do juramento. As histórias bíblicas de Batseba incluem adultério, derramamento de sangue, repreensão profética com consequências catastróficas e a quebra e formação do trono. Ela era casada com Davi, um dos reis mais amados da Bíblia, e teve 4 filhos, sendo o primeiro e mais famoso deles Salomão. A Bíblia nunca elogia excessivamente seus heróis. Todos os homens e mulheres nas Escrituras têm fraquezas. Ele não nega ou ignora o lado negativo. Exceto pelo pecado de Adão e Eva, nenhum pecado recebeu mais atenção do que o envolvimento de Davi com Batseba. A narrativa bíblica deste evento notável sugere que ela não era uma sedutora, como muitas pessoas a descrevem, mas uma vítima que chamou a atenção de um grande rei quando ele já estava afastado de sua missão divina. Quando o rei Davi encontrou Batseba em uma situação precária, sua inatividade combinada com sua apatia espiritual foi uma combinação garantida para o desastre, e ele falhou miseravelmente. Em vez de ir à guerra contra os amonitas na primavera, Davi enviou Joabe contra eles enquanto permanecia ocioso em casa. A ociosidade é frequentemente acompanhada pelas maiores tentações. Certa noite, ele olhou para fora do telhado de seu palácio e avistou uma mulher encantadora tomando banho. Uma investigação revelou que era Batseba, esposa de Urias, um dos fortes guerreiros de Davi. Davi a mandou chamá-la e teve relações com ela. Ela se purificou de sua impureza ritual e voltou para casa. Quando ela descobriu que estava grávida, ela avisou para Davi. O rei então elaborou um plano para esconder sua culpa. Primeiro, ele convocou Urias do combate, fingindo estar interessado no progresso de Joabe e do exército. Depois de Urias ter respondido suas perguntas, Davi disse a ele para voltar para casa na esperança que ele tivesse relações com Batseba. Quando o bebê nascesse, Urias acreditaria que era seu filho. No entanto, Urias frustrou as intenções de Davi. Em vez de voltar para casa, ele dormiu em frente ao castelo do rei. Ele não acreditava que poderia desfrutar do prazer de casa enquanto seu país estava em guerra. Desesperado, Davi embriagou Urias, mas o soldado leal se recusou a voltar para casa. A lealdade e fidelidade de Urias contrastavam fortemente com a traição do rei. Então, Davi afundou ao seu nível mais baixo de infâmia. Ele ordenou a Urias que entregasse uma carta a Joabe, na qual estava contida a sua própria sentença de morte. O rei ordenou a Joabe que colocasse Urias no meio da batalha, onde a morte era inevitável. Urias não estaria vivo para condenar a criança que nasceria. Joabe planejou a batalha de forma que Urias fosse morto. Ele ordenou que suas forças avançassem antes de ordenar a retirada de ambos os flancos. Urias e suas tropas no centro eram alvos fáceis para os amonitas no muro, à medida que avançavam militarmente. Era absurdo, mas teve sucesso em destruir Urias, mas muitos dos seus soldados também acabaram morrendo. Quando Joabe retornou com a notícia para Davi, ele sabia que a derrota militar deixaria o rei furioso. "Por que você se aproximou tanto da cidade?" perguntou Davi. "Você não se lembrou de como Abimeleque, filho de Gideão, foi morto por fazer a mesma coisa?" referindo-se aos acontecimentos registrados no livro de Juízes. Então, Joabe instruiu o mensageiro a acalmar o rei, dizendo: "Seu servo Urias, o hitita, também está morto." Isso faria com que Davi esquecesse os reveses militares do dia. Conforme ordenado, o mensageiro relatou a Davi e depois foi instruído a entregar uma mensagem a Joabe, dizendo que as derrotas militares são inevitáveis e que a morte de Urias não deveria causar angústia, porque qualquer um guerreiro estaria sujeito a isso. Assim, Davi tentou encobrir seu grande remorso. Após o período tradicional de luto, Davi mandou chamar Batseba para se tornar sua esposa, e o bebê nasceu algum tempo depois. Após a morte de Urias, Davi se casou com Batseba. O homem favorito de Deus havia passado da luxúria para o adultério, para a decepção, eventualmente tirando uma vida e roubando a esposa de outro homem.
Mas como Batseba se sentiu durante tudo isso? Ela aprovou o assassinato de seu marido para ocultar a gravidez? Ou ela se sentia culpada e angustiada com tudo o que estava acontecendo? A Bíblia não fala sobre o assunto, mas uma coisa é certa: Deus ficou descontente com o coração obstinado de Davi e com a passividade de Batseba diante de tanto mal. Então Deus enviou seu profeta para se aproximar do rei e informá-lo de que o que ele e Batseba pensavam estar em segredo havia sido claramente visto por ele. Davi verdadeiramente se arrependeu, e Deus perdoou todos os seus graves pecados. Infelizmente, eles perderam aquele menino, e Batseba deve ter ficado devastada com a perda de seu marido e o bebê em um curto período de tempo. Ainda assim, Deus a consolou dando-lhe outro filho, Salomão, e prometendo que ele seria rei após o reinado de Davi. Davi estava com a idade avançada e com problemas de saúde quando os eventos de 1 Reis começaram. Ele não conseguia se aquecer, mesmo vestido adequadamente. Então, os servos do rei propuseram encontrar uma jovem virgem que pudesse aquecê-lo e cuidar dele. As turbulências familiares de Davi, devido às suas transgressões passadas, o seguiram até a sepultura. Adonias, o quarto filho de Davi e irmão mais velho de Salomão, viu a fraqueza no túmulo do rei e pensou que era hora de agir. Provavelmente, ele se considerava o sucessor legítimo por ser o filho mais velho vivo. Além disso, antes desse incidente, não há registros de Davi ter declarado oficialmente a escolha de Salomão como seu sucessor. Primeiro, ele continuou a se elevar e declarou: "Eu serei rei". Segundo, ele atraiu um grande número de admiradores devido à sua aparência e charme. Até mesmo Joabe, comandante militar de Davi, seu fiel apoiador Abiatar, o sacerdote, os irmãos reais de Adonias e todos os homens de Judá apoiavam Adonias. O profeta Natã e Batseba perceberam rapidamente a gravidade da situação. Eles elaboraram uma estratégia para persuadir Davi de que, a menos que ele agisse rapidamente e firmemente, Adonias se tornaria rei. Batseba abordou Davi e lembrou-o do juramento de coroar Salomão, seu filho. Como essa promessa não é mencionada em outros lugares, é possível que tenha sido um assunto particular entre eles. Ela também o informou de que Adonias havia se declarado rei, estava ganhando apoio e havia recusado o convite de Salomão para o banquete. Isso significava que Salomão e sua mãe seriam punidos como criminosos e inimigos do trono após a morte e enterro de Davi. O profeta Natã apareceu diante do rei Davi, ecoando a história de Batseba. Então, ele basicamente questionou o rei: "Eu perdi alguma coisa? Você apoiou Adonias sem nos contar?" Davi estava fraco, mas não estava senil. Ele pretendia cumprir sua promessa anterior. Adonias não havia iniciado uma revolta armada como Absalão, então, em vez de atacar Adonias e arriscar uma guerra civil, Davi raciocinou corretamente que a maioria das pessoas ainda era leal a ele e se uniria por trás de seu sucessor escolhido. Portanto, Davi ordenou que seus devotos, os servos, ungiram Salomão em Gion e o proclamaram rei diante de todo o povo, colocando-o no trono de Davi. Felizmente, Batseba havia amadurecido desde a pessoa inocente que era há muitos anos, tornando-se uma rainha sábia. Assim, ela ouviu o profeta Natã e buscou seu conselho sobre como gerenciar efetivamente esse delicado problema, a fim de ver Deus confirmar as palavras que ele havia dito anteriormente. Com humildade, ela foi até seu marido, o rei, e falou sabiamente com ele. Com base no que sua esposa havia dito, Davi levantou-se rapidamente e colocou sua coroa em Salomão, ungindo-o como rei antes que surgissem problemas. A sabedoria de Batseba trouxe um reinado pacífico para Salomão, mas pouco depois ela quase caiu no esquema de Adonias para se tornar rei. Felizmente, ela havia criado um filho que também era um homem sábio e, assim que a discussão surgiu, ele percebeu o plano. Adonias já havia demonstrado seu desejo de conspirar pelo trono, e deveria ter se afastado quando Salomão poupou sua vida, mas ele não conseguiu deixar as coisas como estavam. Adonias se aproximou de Batseba e pediu uma conversa tranquila. Ele começou lembrando-a de que ele e todo Israel esperavam que ele fosse rei, mas que isso lhe havia sido tirado.
Então, ele fez um pedido errôneo, solicitou que a mãe de Salomão visitasse o rei em seu nome e desse Abisag, a sunamita, como esposa para ele. Bom, respondeu Batseba, falarei com o rei por você. Quando Batseba foi falar com o rei Salomão em nome de Adonias, o rei levantou-se para encontrá-la, inclinou-se diante dela e sentou-se em seu trono. Um trono foi trazido para a mãe do rei, e ela sentou-se à sua direita. Eu tenho um pequeno pedido a fazer, disse ela, não me recuse. O rei respondeu, peça, minha mãe, eu não vou recusar você. Então ela disse, deixe Abisag, a sunamita, ser dada em casamento ao seu irmão Adonias. O rei Salomão respondeu à sua mãe, por que você está pedindo Abisag, a sunamita, para Adonias? Você também poderia pedir o reino para ele, afinal, ele é meu irmão mais velho. E acrescentou, sim, para ele e para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão fez um juramento pelo Senhor, em que Deus me castigue com todo rigor, se Adonias não pagar com a própria vida por fazer esse pedido. E agora, tão certo como o Senhor vive, ele que me estabeleceu firmemente no trono de meu pai Davi e que me fez uma dinastia, conforme prometeu, Adonias será morto ainda hoje. Então o rei Salomão deu ordens a Benaiá, filho de Joiada, que matou Adonias. Abisag havia sido concubina de Davi, embora eles não tivessem tido relações íntimas. Obter uma mulher do harém de um rei era ter motivos para reivindicar o trono. Durante a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner havia fortalecido sua própria posição na casa de Saul. Saul tinha uma concubina chamada Rispa, filha de Aías. E Isbosete disse a Abner, por que você dormiu com a concubina de meu pai? Durante a conversa com Batseba, se ela estava ciente ou entendia bem o pedido de Adonias, ela o transmitiu a Salomão. Imediatamente, Salomão viu o apelo de Adonias como um complô contra o trono. Ele respondeu, você também poderia suplicar pelo trono para ele, porque ele é meu irmão mais velho. Porque Adonias era o próximo na linha de sucessão ao trono, casar-se com Abisag teria dado a ele duas reivindicações ao trono aos olhos do povo de Israel, portanto, na opinião de Salomão, o pedido de seu irmão era um ato de traição. Adonias pagou com a vida por essa conspiração. No entanto, havia mais acontecendo aqui do que a simples remoção do adversário de Salomão. Deus ainda estava punindo Davi e sua família por seus pecados anteriores de adultério e assassinato. Anos antes, Davi havia se julgado quando se considerou vilão na história de Natã. Fábula sobre um homem rico que come a ovelha amada de um homem pobre. Ele declarou, pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece morrer, pois agiu sem piedade. Ele deve pagar com 4 cordeiros por aquela ovelha. Não se esqueça de que Deus levou Davi a sério. Até agora, Davi havia expiado seus crimes sacrificando 3 cordeiros, seus filhos Amnon, Absalão e a criança não nomeada. Adonias foi a 4ª vítima. A lição é clara, de mesmo o pecado redimido tem ramificações. A história de Batseba é de humilhação transformada em glória e lágrimas enxugadas enquanto ela reinava como uma rainha sábia em Israel. Por causa de sua sabedoria, seu filho se tornaria tão famoso quanto seu pai. No entanto, Batseba desempenha um papel mais ativo em garantir que seu segundo filho se torne herdeiro do trono. Ela insinua seu destino real ao nomeá-lo Salomão, que sugere bem-estar ou plenitude. Batseba desempenha um papel ativo em garantir que seu filho seja proclamado sucessor do reino nos primeiros capítulos do livro de Reis. Em mais uma invocação de um juramento, Batseba desempenha um papel crucial, consciente ou inconscientemente, na eliminação do irmão rival Adonias, filho de Agite. Novamente, ela age como mensageira para seu filho, o rei, ao solicitar Abisag como esposa em nome de Adonias. Vendo os pedidos como uma tentativa de tomar o trono, Salomão pronuncia um juramento para executar seu irmão. Seu nome, Batseba, que pode significar filha da abundância ou filha de Sete, ganha um novo significado como mulher do juramento, devido à sua posição na tabela de sucessão.
dadas suas polaridades, sendo passiva e opaca no passado e efetiva e talvez astuta no presente, podemos interpretar sua história como uma expressão de qualidades extremamente diferentes ou como um registro de mudança psicológica. Batseba nos ensina que, mesmo nas situações mais desafiadoras, podemos encontrar força interna para perseverar e buscar nossa felicidade. Sua história é um lembrete poderoso de que nossas escolhas e ações moldam nosso destino, independentemente das adversidades que possam surgir. Que a história de Batseba seja um lembrete para todos nós de que nossas falhas e imperfeições não definem quem somos, mas sim como lidamos com elas. Até a próxima jornada.